Fala aí pessoal, boa tarde, noite e dia para todos vocês. Como já diz o título, hoje vou estar explicando o cálculo em 1 hora e mais alguns minutinhos. Vamos começar com o bem básico e passar por funções, derivadas, integrais, vetores, até chegar em gradientes e planos. Se você achar esse vídeo útil ou interessante para os seus estudos ou para o seu sono, arrebenta aquele like e se inscreve nesse canal maravilhoso que no momento que estou postando esse vídeo tem 0 inscritos. Agora chega de enrolar. Bons estudos, galera. Valeu! Quando você observa o mundo, quase tudo pode ser associado a uma quantidade. Uma distância, uma temperatura, o tempo de uma viagem, a velocidade de um carro ou a quantidade de dinheiro em uma conta são exemplos de informações que podem ser representadas por números. A matemática começa quando deixamos de apenas observar essas quantidades e começamos a descobrir como elas se relacionam. Os números naturais, como 0, 1, 2 e 3, são úteis para contar objetos. Mas contar não é suficiente para resolver todos os problemas. Quando uma temperatura fica abaixo de zero ou quando representamos uma dívida, precisamos dos números negativos. Quando dividimos uma pizza ou calculamos metade de uma distância, precisamos de frações. E quando encontramos medidas como a diagonal de um quadrado ou a circunferência de um círculo, surgem números que não podem ser escritos como frações exatas, como a raiz de 2 e o número π. Todos esses números podem ser posicionados em uma reta numérica. Nela, andar para a direita significa aumentar um valor, enquanto andar para a esquerda significa diminuí-lo. Essa representação transforma algo abstrato em algo visual e também ajuda a entender por que, por exemplo, 5 é maior do que 2 e menos 3 é menor do que zero. Com os números definidos, podemos começar a operar sobre eles. A adição combina quantidades. A subtração representa uma diferença. A multiplicação pode ser entendida como uma soma repetida. E a divisão separa uma quantidade em partes ou determina quantas vezes um valor cabe dentro de outro. Essas operações parecem independentes, mas muitas delas são versões invertidas umas das outras. Somar 5 e depois subtrair 5 nos leva de volta ao ponto inicial. Multiplicar por 3 e depois dividir por 3 produz o mesmo efeito, desde que não estejamos dividindo por zero. A matemática utiliza essas operações inversas o tempo inteiro para desfazer transformações e descobrir valores desconhecidos. Quando várias operações aparecem juntas, precisamos estabelecer uma ordem. Primeiro resolvemos o que está entre parênteses, depois potências e raízes, em seguida multiplicações e divisões, e por último adições e subtrações. Sem essa convenção, uma mesma expressão poderia produzir respostas diferentes, dependendo de quem estivesse calculando. A ordem das operações funciona como uma espécie de gramática universal da matemática. As frações também são mais importantes do que parecem. Uma fração representa uma divisão, mas pode representar ainda uma proporção, uma razão ou uma parte de um todo. 3 quartos, por exemplo, podem significar 3 pedaços de uma pizza dividida em 4 partes iguais, mas também podem representar 0,75 ou 75%. São 3 formas diferentes de mostrar exatamente a mesma quantidade. Porcentagens aparecem quando escolhemos comparar uma quantidade com 100. Um aumento de 10% não significa simplesmente adicionar o número 10. Significa adicionar 10 centésimos do valor original. Por isso, 10% de 50 é 5, enquanto 10% de 500 é 50. A porcentagem é a mesma, mas a quantidade correspondente depende do ponto de partida. Outra operação fundamental é a potenciação. Quando escrevemos 2 elevado a 3, estamos multiplicando o número 2 por ele mesmo 3 vezes, produzindo 8. Potências permitem representar de forma compacta números muito grandes, números muito pequenos e padrões de crescimento acelerado. A raiz realiza o caminho contrário. A raiz quadrada de 9 pergunta qual número, multiplicado por ele mesmo, produz 9. Nesse caso, o resultado principal é 3.
Potências e raízes aparecem na geometria, na física, na computação e em praticamente qualquer área que trabalhe com crescimento, áreas, volumes ou distâncias. Até agora, porém, trabalhamos apenas com valores conhecidos. Muitos problemas começam justamente quando existe uma quantidade que ainda não conhecemos. Para representar essa quantidade, utilizamos uma variável, normalmente escrita como uma letra. Imagine que um número desconhecido, somado a 3, resulta em 10. Podemos chamar esse número de x e dizer que x mais 3 é igual a 10. Para encontrar x, desfazemos a adição de 3, subtraindo 3 dos dois lados da igualdade. O resultado é x igual a 7. Uma equação funciona como uma balança. O sinal de igualdade informa que os dois lados possuem o mesmo valor. Qualquer operação realizada em um lado precisa ser realizada também no outro, para que o equilíbrio seja preservado. Resolver uma equação não é uma sequência de truques aleatórios, mas um processo de desfazer operações sem destruir essa igualdade. As variáveis também podem representar quantidades que mudam. Podemos usar t para representar o tempo, a letra d para representar uma distância e a letra v para representar uma velocidade. Se um carro mantém a velocidade de 60 quilômetros por hora, a distância percorrida depende do tempo durante o qual ele permanece em movimento. Depois de uma hora, ele percorre 60 quilômetros. Depois de 2 horas, percorre 120. Depois de 3 horas, 180. Nesse exemplo, não estamos mais procurando apenas um único número desconhecido. Estamos observando como uma quantidade muda, quando outra quantidade também muda. E essa é exatamente a ideia que nos leva ao próximo tema. Uma função é uma regra que associa valores de entrada a valores de saída. Podemos imaginá-la como uma máquina matemática. Colocamos um número na entrada, a máquina aplica uma transformação e recebemos outro número na saída. Considere uma máquina que multiplica qualquer número por 2 e depois adiciona 1. Se colocarmos o número 3, ela calcula 2 vezes 3 mais 1 e devolve 7. Se colocarmos 5, ela devolve 11. A regra permanece a mesma, mesmo quando o valor de entrada muda. Essa função pode ser escrita como f de x igual a 2x mais 1. A letra f é o nome da função, enquanto x representa o valor que entra nela. A expressão 2x mais 1 descreve o que será feito com esse valor. Quando escrevemos f de 3, estamos pedindo o resultado da função quando x vale 3. Substituímos x por 3 e calculamos o resultado. É importante perceber que f de x não significa f multiplicado por x. Essa notação indica que a função f está recebendo x como entrada. Para que uma relação seja considerada uma função, cada valor de entrada deve produzir apenas um valor de saída. Uma máquina não pode receber o número 2 e, seguindo exatamente a mesma regra, responder ao mesmo tempo 5 e 9. Entradas diferentes podem produzir a mesma saída, mas uma única entrada não pode apontar para duas saídas diferentes dentro da mesma função. O conjunto de valores que podem entrar em uma função é chamado de domínio. O conjunto de resultados que ela pode produzir é chamado de imagem. Em muitas funções simples, qualquer número real pode ser utilizado como entrada, mas existem exceções importantes. Em uma função que possui uma divisão por x, por exemplo, não podemos usar x igual a zero, porque a divisão por zero não está definida. Em uma função que envolve a raiz quadrada de x e trabalha apenas com números reais, x não pode ser negativo. O domínio funciona, portanto, como uma lista de entradas permitidas pela regra. Uma função também pode ser representada por uma tabela. Em uma coluna colocamos os valores de entrada e na outra os resultados correspondentes. Essa tabela mostra alguns casos específicos, mas não revela imediatamente o comportamento completo da função. Para enxergar esse comportamento, utilizamos o plano cartesiano. O eixo horizontal normalmente representa os valores de x, enquanto o eixo vertical representa os valores de y,
ou seja, os resultados da função. Cada par formado por uma entrada e sua saída se transforma em um ponto. Quando marcamos muitos desses pontos, começa a surgir um gráfico. Na função y igual a 2x mais 1, os pontos formam uma linha reta. O número 2 determina a inclinação dessa linha. Sempre que x aumenta uma unidade, y aumenta duas. O número 1 indica onde a linha cruza o eixo vertical. Funções desse tipo são chamadas de funções lineares ou, em uma classificação mais rigorosa, funções afins. Nem toda função forma uma reta. A função y igual a x ao quadrado produz uma parábola. Próximo de zero, seus valores crescem lentamente, mas, à medida que nos afastamos, o crescimento se torna cada vez mais rápido. Já uma função exponencial, como 2 elevado a x, cresce de uma forma ainda mais intensa. Quando x aumenta uma unidade, o resultado é multiplicado por 2. Também existem funções que oscilam, como as funções trigonométricas, funções que possuem interrupções, funções que diminuem e funções que se aproximam de determinado valor sem nunca alcançá-lo. Cada formato de gráfico conta uma história diferente sobre a relação entre as quantidades envolvidas. Podemos ainda alterar uma função sem reconstruí-la do início. Somar um número ao resultado desloca seu gráfico para cima. Subtrair desloca o gráfico para baixo. Alterar o valor dentro da função pode mover o gráfico horizontalmente, enquanto multiplicar seus resultados pode esticá-lo, comprimi-lo ou até invertê-lo. Ao escrever x menos 2 tudo ao quadrado, a parábola se desloca duas unidades para a direita. A regra muda, mas o formato básico continua reconhecível. Funções também podem ser combinadas. Podemos usar o resultado de uma função como entrada para outra, formando uma composição. É como passar um objeto por duas máquinas em sequência. A primeira realiza uma transformação, e a segunda trabalha sobre o resultado produzido pela primeira. Em alguns casos, podemos criar uma função inversa, capaz de desfazer a transformação original. Se uma função multiplica um número por 2, sua inversa divide o resultado por 2. Se ela adiciona 5, a inversa subtrai 5. Essa ideia é semelhante ao que fizemos anteriormente ao resolver equações, mas agora estamos desfazendo uma regra inteira e não apenas uma operação isolada. No mundo real, funções aparecem sempre que uma quantidade depende de outra. A distância percorrida depende do tempo. O preço total de uma compra depende da quantidade de produtos. A altura de um objeto lançado depende do tempo desde o lançamento. A área de um círculo depende de seu raio. Descrever essas relações por meio de funções permite muito mais do que calcular valores individuais. Podemos observar tendências, comparar cenários, fazer previsões e entender como pequenas mudanças em uma quantidade afetam todo o sistema. E é por isso que as funções ocupam uma posição central no cálculo. Antes de estudar a velocidade com que algo muda ou a quantidade acumulada ao longo de um intervalo, precisamos saber exatamente o que está mudando e como essa relação pode ser representada. A partir daqui, cada gráfico deixa de ser apenas um desenho. Ele passa a representar movimento, crescimento, repetição, aproximação e transformação. E as próximas ferramentas do cálculo servirão justamente para investigar essas histórias escondidas dentro das funções. Na parte anterior, vimos que funções são regras capazes de relacionar uma quantidade a outra e que seus gráficos revelam como essas relações se comportam. Algumas funções crescem continuamente, outras diminuem e algumas repetem o mesmo comportamento inúmeras vezes. É justamente quando começamos a estudar movimentos circulares, oscilações e fenômenos que se repetem que encontramos a trigonometria. A trigonometria costuma ser apresentada como o estudo dos triângulos, mas essa definição conta apenas uma parte da história. Ela também é uma linguagem para representar ângulos, rotações, ondas e ciclos. Sempre que algo gira, vibra, oscila ou se repete em intervalos regulares,
Existe uma grande chance de que a trigonometria esteja escondida por trás desse comportamento. Para começar, imagine um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Seu maior lado, localizado em frente ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Agora escolhemos um dos ângulos menores do triângulo como referência. Em relação a esse ângulo, um dos catetos fica à sua frente e recebe o nome de cateto oposto. O outro permanece ao lado do ângulo e é chamado de cateto adjacente. Os nomes mudam dependendo do ângulo escolhido, mas a hipotenusa continua sendo sempre o maior lado. É a partir desses três lados que surgem as razões trigonométricas mais conhecidas: seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Essas razões não dependem do tamanho específico do triângulo. Dois triângulos podem ter dimensões completamente diferentes, mas, se possuírem os mesmos ângulos, as proporções entre seus lados serão iguais. Isso acontece porque esses triângulos são semelhantes. Um deles é essencialmente uma versão ampliada ou reduzida do outro. Essa propriedade transforma a trigonometria em uma ferramenta de medição. Imagine que desejamos descobrir a altura de um prédio sem subir até o topo. Podemos medir a distância entre o observador e o prédio, descobrir o ângulo entre o chão e o topo da construção e utilizar a tangente para calcular a altura. Um problema aparentemente inacessível se transforma em um triângulo que podemos resolver. Triângulos retângulos também obedecem ao Teorema de Pitágoras. Ele afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se os catetos medem 3 e 4, por exemplo, a hipotenusa mede 5, porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Esse teorema está diretamente conectado ao seno e ao cosseno. Quando dividimos toda a equação de Pitágoras pelo quadrado da hipotenusa, obtemos uma das identidades mais importantes da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Mas os triângulos apresentam uma limitação. Dentro de um triângulo retângulo, trabalhamos apenas com ângulos menores do que 90 graus. Para representar voltas completas, ângulos negativos e rotações maiores do que 360 graus, precisamos ampliar nossa visão. É aqui que surge o círculo trigonométrico. Imagine um círculo de raio 1, centralizado na origem de um plano cartesiano. Começamos no ponto mais à direita do círculo e giramos um segmento em torno do centro. O ângulo formado por essa rotação determina um ponto sob a circunferência. A coordenada horizontal desse ponto representa o cosseno do ângulo. A coordenada vertical representa o seno. Assim, seno e cosseno deixam de ser apenas divisões entre lados de um triângulo e passam a representar posições em um círculo. No ângulo de 0 grau, o ponto está na extremidade direita do círculo, com coordenadas 1 e 0. Por isso, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Ao girarmos 90 graus, o ponto chega ao topo do círculo, com coordenadas 0 e 1. Nesse caso, o cosseno é 0 e o seno é 1. Com 180 graus, chegamos ao lado esquerdo do círculo. O cosseno passa a ser menos 1 e o seno retorna a 0. Com 270 graus, chegamos à parte inferior, onde o cosseno vale 0 e o seno vale menos 1. Depois de 360 graus, voltamos ao ponto inicial. Essa volta completa explica por que seno e cosseno são funções periódicas. Seus valores se repetem sempre que adicionamos uma volta inteira ao ângulo. Um ângulo de 30 graus e um de 390 graus terminam na mesma posição do círculo, porque a diferença entre eles é exatamente 360 graus.
embora graus sejam intuitivos. O cálculo costuma trabalhar com outra unidade para medir ângulos, o radiano. Em vez de dividir uma volta completa em 360 partes arbitrárias, o radiano relaciona o ângulo ao comprimento do arco percorrido sobre o círculo. Em um círculo de raio 1, um ângulo de um radiano produz um arco de comprimento 1. Uma volta completa corresponde a 2 π radianos, porque a circunferência de um círculo de raio mede 2 π. Dessa forma, 180 graus correspondem a π radianos, 90 graus correspondem a π sobre 2 e 300 e 60 graus correspondem a 2 π. O radiano pode parecer menos familiar no início, mas ele expressa a geometria do círculo de maneira mais natural. Quando chegarmos às derivadas e integrais das funções trigonométricas, veremos que as fórmulas ficam muito mais simples quando os ângulos são medidos em radianos. Agora imagine acompanhar apenas a altura do ponto que gira ao redor do círculo. Enquanto o ponto completa uma volta, sua altura começa em zero, aumenta até 1, diminui novamente até zero, chega a menos 1 e retorna ao ponto inicial. Quando desenhamos essa altura ao longo do tempo, obtemos o gráfico da função seno. Esse gráfico possui o formato de uma onda suave. Ele oscila continuamente entre -1 e 1 e repete o mesmo padrão a cada 2 π radianos. O gráfico do cosseno possui o mesmo formato, mas começa no valor 1, porque o ponto inicial do círculo possui coordenada horizontal igual a 1. A distância entre o centro da onda e seu ponto mais alto é chamada de amplitude. O comprimento necessário para que um ciclo completo se repita é chamado de período. Alterando esses valores, podemos representar ondas mais altas, mais baixas, mais rápidas ou mais lentas. Uma função como 2 vezes seno de x possui amplitude 2, então seu gráfico oscila entre -2 e 2. Já seno de 2x completa seus ciclos duas vezes mais rapidamente, porque o ângulo interno cresce com o dobro da velocidade. Também podemos deslocar a onda horizontal ou verticalmente, da mesma forma que fizemos com outros tipos de função. Essas transformações permitem representar fenômenos reais. A tangente também pode ser observada no círculo trigonométrico. Como ela é igual ao seno dividido pelo cosseno, seu valor não existe quando o cosseno é zero. Isso acontece em 90 e 270 graus, ou em π sobre 2 e 3 π sobre 2 radianos. No gráfico, essas posições aparecem como linhas das quais a função se aproxima indefinidamente, mas nunca toca. Essas linhas são chamadas de assíntotas verticais. Próximo delas, o valor da tangente cresce ou diminui rapidamente, ultrapassando qualquer limite finito. Esse comportamento mostra que funções trigonométricas não servem apenas para produzir ondas suaves, elas também podem apresentar interrupções e mudanças extremas. O ponto mais importante é que a trigonometria conecta três formas de pensar. Ela conecta os lados de um triângulo, as coordenadas de um ponto em rotação e os gráficos de funções periódicas. O que parece ser uma coleção de fórmulas separadas é, na verdade, uma única estrutura observada de perspectivas diferentes. E essa estrutura será essencial daqui em diante. Quando entrarmos em derivadas e integrais, eles permitirão analisar velocidades, áreas e oscilações. A trigonometria, portanto, não é apenas uma maneira de encontrar lados desconhecidos de um triângulo. Ela é uma linguagem para descrever tudo aquilo que gira, se repete ou se move em ciclos, preparando o caminho para investigar não apenas onde uma função está, mas como ela muda ao longo do tempo. Imagine um carro percorrendo 120 quilômetros em 2 horas. Dividindo a distância total pelo tempo total, concluímos que sua velocidade média foi de 60 quilômetros por hora. Isso não significa, porém, que o carro permaneceu exatamente nessa velocidade durante toda a viagem. Em alguns momentos, ele pode ter parado, em outros, pode ter acelerado, e em outros, pode ter ultrapassado os 60 quilômetros por hora. A velocidade média resume toda a viagem em um único número.
A velocidade instantânea tenta descobrir o que estava acontecendo em um momento específico. É o valor que aparece no velocímetro do carro e muda continuamente enquanto ele se movimenta. Essa diferença entre média e instante também aparece nos gráficos. Imagine uma função que representa a posição de um objeto ao longo do tempo. Escolhendo dois pontos desse gráfico, podemos desenhar uma reta que passa por ambos. Essa reta é chamada de reta secante. A inclinação da reta secante representa a mudança média da função entre os dois pontos. Calculamos essa inclinação, dividindo a variação vertical pela variação horizontal. Em outras palavras, dividimos o quanto a saída mudou pelo quanto a entrada mudou. Se estivermos analisando posição e tempo, essa divisão produz a velocidade média. Se estivermos analisando temperatura e tempo, ela indica a mudança média da temperatura. A mesma ideia pode ser aplicada a populações, preços, distâncias, áreas e praticamente qualquer quantidade variável. Mas nosso objetivo não é apenas comparar dois pontos distantes. Queremos descobrir a inclinação do gráfico em um único ponto. Para isso, aproximamos cada vez mais os dois pontos usados na reta secante. À medida que a distância entre eles diminui, a reta secante muda de posição e começa a se aproximar de uma reta que toca localmente a curva. Essa nova reta é chamada de reta tangente. Sua inclinação representa a taxa de mudança instantânea da função naquele ponto. Esse processo de aproximação utiliza uma das ideias mais importantes do cálculo, o limite. Em vez de colocar os dois pontos exatamente no mesmo lugar, fazemos a distância entre eles se aproximar indefinidamente de zero. Observamos então para qual valor a inclinação parece convergir. A derivada de uma função é justamente esse limite. Ela descreve a inclinação instantânea do gráfico ou, de maneira mais geral, a velocidade com que a saída de uma função muda em relação à sua entrada. Uma das notações mais comuns é f' de x. Se f de x representa a função original, f' de x representa a sua derivada. Outra notação bastante utilizada é dy sobre dx, que destaca a ideia de variação de y em relação à variação de x. Para visualizar isso, considere a função f de x igual a x ao quadrado. Seu gráfico é uma parábola e sua inclinação muda de um ponto para outro. No lado esquerdo, a função está diminuindo. Na origem, ela para de diminuir por um instante. No lado direito, começa a crescer cada vez mais rapidamente. A derivada de x ao quadrado é 2x. Isso significa que, no ponto em que x vale 3, a inclinação da parábola é 6. Quando x vale 1, a inclinação é 2. Quando x vale zero, a inclinação também é zero. No ponto zero, a reta tangente é horizontal. Esse é também o ponto mais baixo da parábola. A derivada não apenas informa se uma função está crescendo ou diminuindo, mas também ajuda a localizar pontos máximos e mínimos. Quando a derivada é positiva, o gráfico tende a estar crescendo. Quando ela é negativa, o gráfico tende a estar diminuindo. Quando a derivada é zero, podemos estar diante de um máximo, de um mínimo ou de outro ponto em que a função fica momentaneamente horizontal. Isso torna as derivadas especialmente úteis em problemas de otimização. Uma empresa pode tentar descobrir a quantidade de produtos que maximiza seu lucro. Um engenheiro pode procurar as dimensões que reduzem o uso de material sem comprometer a estrutura. Um objeto lançado para cima alcança sua altura máxima quando sua velocidade vertical chega a zero. Em todos esses exemplos, procuramos um ponto em que o comportamento da função muda de crescer para diminuir ou de diminuir para crescer. A derivada funciona como um sinalizador desses momentos. Naturalmente, calcular cada derivada diretamente pela definição de limite seria um processo demorado. Por isso, existem regras que transformam muitos cálculos em procedimentos mais rápidos. A derivada de uma constante é zero, porque uma quantidade que não muda possui taxa de mudança igual a zero. O gráfico de uma constante é uma linha horizontal e, portanto, sua inclinação é zero em todos os pontos.
Para potências de x, utilizamos a regra da potência. Multiplicamos pelo expoente e depois reduzimos esse expoente em uma unidade. Assim, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado e a derivada de x elevado à quarta potência é 4x ao cubo. Quando uma função é formada por uma soma, podemos derivar cada termo separadamente. Dessa forma, a derivada de x ao quadrado mais 3x mais 5 é 2x mais 3. O número 5 desaparece, porque é uma constante, enquanto os outros termos revelam como suas respectivas partes estão mudando. Também existem regras para multiplicações, divisões e funções colocadas dentro de outras funções. Uma das mais importantes é a regra da cadeia, utilizada quando uma transformação acontece dentro de outra transformação. Imagine uma máquina que recebe um número, calcula seu quadrado e depois aplica outra função ao resultado. Para descobrir a taxa de mudança final, precisamos considerar tanto a mudança produzida pela máquina externa quanto a mudança que já estava acontecendo dentro dela. A regra da cadeia conecta essas duas taxas. As funções trigonométricas também possuem derivadas especialmente elegantes. Quando os ângulos são medidos em radianos, a derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é o seno negativo. Essa relação pode ser percebida no próprio movimento circular. Quando o seno está crescendo mais rapidamente, o cosseno está próximo de 1. Quando o seno chega ao ponto mais alto e fica horizontal por um instante, o cosseno vale zero. Quando o seno começa a diminuir, o cosseno se torna negativo. Assim, o gráfico do cosseno descreve exatamente a inclinação do gráfico do seno em cada ponto. Isso conecta diretamente a trigonometria ao estudo do movimento, das ondas e das oscilações. Podemos também derivar uma função mais de uma vez. Se a primeira derivada de uma posição representa a velocidade, a derivada da velocidade representa a aceleração. Essa é chamada de segunda derivada da posição. A segunda derivada também revela como a inclinação de um gráfico está mudando. Ela ajuda a identificar sua concavidade, indicando se a curva se dobra para cima ou para baixo. Em termos visuais, ela diferencia uma subida que está ficando mais intensa de uma subida que está perdendo força. É importante lembrar que nem toda função possui derivada em todos os pontos. Quando um gráfico apresenta uma ponta muito aguda, um salto ou uma quebra, pode não existir uma única reta tangente bem definida naquele lugar. A função valor absoluto, por exemplo, forma uma ponta na origem. Pelo lado esquerdo, sua inclinação é negativa, enquanto pelo lado direito sua inclinação é positiva. Como essas duas direções não concordam, a derivada não existe exatamente nesse ponto. A derivada, portanto, não é apenas uma fórmula utilizada para reduzir expoentes. Ela é uma ferramenta para examinar uma função como se ampliássemos seu gráfico, até que uma pequena parte da curva parecesse uma linha reta. Nesse nível de aproximação, conseguimos medir sua direção e sua velocidade de mudança. Com as derivadas, podemos descobrir velocidades instantâneas, acelerações, inclinações, máximos, mínimos e tendências. Podemos observar uma função, não apenas como uma figura completa, mas como uma sequência de mudanças acontecendo ponto por ponto. Mas existe uma pergunta inversa. Se conhecemos a velocidade de um objeto em cada instante, seria possível reconstruir a distância total percorrida? Se conhecemos a altura de uma curva em cada ponto, seria possível calcular a quantidade acumulada abaixo dela? Enquanto a derivada separa uma função em suas mudanças instantâneas, a próxima grande ferramenta do cálculo realiza o caminho contrário, reunindo pequenas contribuições para formar um resultado completo. Essa ferramenta é a integral. Enquanto a derivada divide um comportamento em mudanças instantâneas, a integral reúne pequenas contribuições para formar um resultado completo. A ideia parece simples quando as quantidades permanecem constantes. Imagine um carro viajando a 60 km por hora durante 2 horas.
Multiplicando velocidade por tempo, obtemos uma distância de 120 quilômetros. Em um gráfico de velocidade pelo tempo, essa multiplicação também pode ser interpretada como uma área. A velocidade de 60 forma a altura de um retângulo, e as 2 horas formam sua largura. A área desse retângulo é 60 vezes 2, produzindo os mesmos 120 quilômetros. Pode parecer estranho que uma área represente uma distância, mas observe as unidades envolvidas. A altura está em quilômetros por hora e a largura está em horas. Quando multiplicamos as duas, a unidade hora é cancelada, restando quilômetros. A área do gráfico representa, portanto, o deslocamento acumulado. O problema começa quando a velocidade não permanece constante. Um carro real acelera, desacelera, para em sinais e muda de velocidade praticamente o tempo inteiro. Nesse caso, o gráfico deixa de formar um retângulo perfeito e passa a ser uma curva. Não podemos simplesmente multiplicar uma única velocidade por todo o intervalo, porque não existe uma velocidade constante que represente exatamente cada instante da viagem. Uma solução inicial é dividir o tempo em pequenos intervalos e tratar a velocidade como se fosse aproximadamente constante dentro de cada um deles. Para cada intervalo, construímos um pequeno retângulo. Sua largura representa uma pequena duração, enquanto sua altura representa a velocidade aproximada nesse trecho. A área do retângulo fornece uma estimativa do deslocamento realizado durante aquele curto período. Depois, somamos as áreas de todos os retângulos. Se usarmos apenas alguns retângulos largos, a aproximação poderá ser bastante imprecisa, porque a curva varia enquanto o topo de cada retângulo permanece reto. Mas podemos aumentar a quantidade de retângulos e diminuir suas larguras. Com 10 retângulos, a aproximação melhora. Com 100, melhora ainda mais. Com 1000, os espaços e excessos se tornam muito menores. A integral aparece quando imaginamos esse processo avançando indefinidamente, com as larguras dos retângulos se aproximando de zero. Essa soma recebe o nome de soma de Riemann. A integral definida é o limite para o qual essas somas convergem quando dividimos o intervalo em partes cada vez menores. Em vez de tentar calcular a área curva de uma só vez, aproximamos a região usando formas simples e levamos essa aproximação ao limite. A notação da integral foi criada para lembrar esse processo. O símbolo alongado da integral surgiu como uma versão da letra S, representando uma soma. Ao escrever a integral de a até b de f de x, dx, estamos somando pequenas contribuições da função f ao longo do intervalo que começa em a e termina em b. Os números a e b são chamados de limites de integração. Eles indicam onde a acumulação começa e onde termina. A expressão f de x determina a altura de cada pequeno retângulo, enquanto dx representa uma largura horizontal extremamente pequena. De maneira informal, podemos imaginar cada contribuição como f de x vezes dx. A função fornece a altura, dx fornece a largura e o produto representa uma pequena área. A integral reúne todas essas pequenas áreas ao longo do intervalo. Considere, por exemplo, a função f de x igual a x entre 0 e 2. Seu gráfico é uma linha reta que começa na origem e chega ao ponto 2, 2. A região abaixo dessa linha forma um triângulo de base 2 e altura 2. Pela geometria, sua área é igual a base vezes a altura, divididas por 2. O resultado é 2. A integral de x entre 0 e 2 também produz 2, mostrando que o processo de acumulação concorda com a área geométrica que já conhecemos. Entretanto, interpretar uma integral apenas como área pode causar algumas confusões. Quando o gráfico está acima do eixo horizontal, suas contribuições são positivas. Quando está abaixo do eixo, suas contribuições são negativas. Isso significa que uma integral definida calcula uma área com sinal. Uma região abaixo do eixo pode cancelar uma região de mesmo tamanho localizada acima dele. Se quisermos a área geométrica total, sem cancelamentos, precisamos separar as regiões ou integrar o valor absoluto da função.
Essa diferença aparece claramente quando analisamos movimento. Em um gráfico de velocidade pelo tempo, uma velocidade positiva representa movimento em uma direção, enquanto uma velocidade negativa representa movimento na direção contrária. A integral da velocidade calcula o deslocamento, levando em conta essas direções. Imagine que uma pessoa caminhe 5 metros para a direita e depois retorne 3 metros para a esquerda. A distância total percorrida é 8 metros, mas o deslocamento final é de apenas 2 metros para a direita. A integral da velocidade fornece o deslocamento líquido, porque as partes negativas são subtraídas das positivas. Para encontrar a distância total, precisamos impedir esse cancelamento, considerando o valor absoluto da velocidade. Isso mostra que a integral não é apenas uma máquina de calcular áreas, mas uma ferramenta para somar quantidades que podem possuir intensidade, sinal e significado físico. Até aqui, falamos principalmente de integrais definidas, que acumulam uma quantidade entre dois pontos e produzem um número. Existe também a integral indefinida, que procura uma função cuja derivada seja a expressão apresentada. Suponha que saibamos que a velocidade de um objeto é igual a 2t. Queremos descobrir uma possível função para sua posição. Precisamos encontrar uma função que, ao ser derivada, produza 2t. Como a derivada de t ao quadrado é 2t, concluímos que uma possível posição é t ao quadrado. Porém, t ao quadrado não é a única resposta. A função t ao quadrado mais 5 também possui derivada igual a 2t, porque a derivada da constante 5 é zero. O mesmo vale para t ao quadrado menos 10, t ao quadrado mais 100 ou t ao quadrado somado a qualquer outra constante. Por isso, ao escrever uma integral indefinida, acrescentamos a constante de integração, normalmente representada pela letra c. Assim, a integral de 2t dt é t ao quadrado mais c. O valor de c depende da condição inicial do problema. Se soubermos que o objeto começou na posição 5, então c vale 5. Se ele começou na origem, c vale zero. Uma função obtida por esse processo é chamada de antiderivada ou primitiva. Encontrar uma antiderivada significa realizar o caminho contrário da derivação. A regra da potência, por exemplo, também pode ser invertida. Para integrar x elevado a um número, aumentamos o expoente em uma unidade e dividimos pelo novo expoente, desde que esse novo expoente não seja zero. A integral de x ao quadrado é x ao cubo, dividido por 3, mais c. Isso funciona porque, ao derivarmos x ao cubo dividido por 3, o 3 do expoente aparece multiplicando e cancela a divisão, restando x ao quadrado. Essa relação entre derivadas e integrais não é uma coincidência. Ela é formalizada por um dos resultados mais importantes de toda a matemática, o teorema fundamental do cálculo. O teorema conecta duas ideias que, à primeira vista, parecem diferentes. De um lado, temos a derivada, que mede mudanças instantâneas. Do outro, temos a integral, que soma pequenas contribuições. O teorema fundamental mostra que esses processos são essencialmente inversos. Para entender essa conexão, imagine uma função que mede a área acumulada sob outra função. Conforme movemos o limite direito da integral, uma pequena faixa de área é acrescentada. A velocidade com que a área acumulada cresce depende justamente da altura da função naquele ponto. Se a curva está alta, uma pequena movimentação horizontal acrescenta bastante área. Se a curva está próxima de zero, acrescenta pouca área. Se está abaixo do eixo, a área acumulada começa a diminuir. Portanto, a derivada da função de área acumulada recupera a própria função original. A outra parte do teorema fornece uma maneira eficiente de calcular integrais definidas. Primeiro, encontramos uma antiderivada da função. Depois, calculamos o valor dessa antiderivada no limite superior e subtraímos seu valor no limite inferior. Em símbolos, se f maiúsculo é uma antiderivada de f minúsculo, então a integral de a até b de f minúsculo de x, dx, é igual a f maiúsculo de b menos f maiúsculo de a.
Graças a esse resultado, não precisamos desenhar milhares de retângulos toda vez que desejamos calcular uma área acumulada. Por exemplo, para integrar x ao quadrado entre 0 e 2, utilizamos a antiderivada x ao cubo dividido por 3. Calculamos 2 ao cubo dividido por 3 e subtraímos 0 ao cubo dividido por 3. O resultado é 8 terços. A soma de retângulos explica o que a integral significa, enquanto o teorema fundamental oferece uma maneira prática de calculá-la. Uma ideia nasce da geometria e da aproximação, e a outra utiliza derivadas para chegar ao mesmo resultado. Assim como existem regras para derivar funções mais complicadas, também existem técnicas de integração. Uma das mais importantes é a substituição, que pode ser entendida como a versão inversa da regra da cadeia. Quando uma função aparece dentro de outra e sua derivada também está presente na expressão, podemos substituir a parte interna por uma nova variável. Isso transforma uma integral aparentemente complicada em outra mais simples. Depois de realizar o cálculo, retornamos à variável original. Outra técnica é a integração por partes, relacionada à regra do produto das derivadas. Ela é útil quando temos a multiplicação de funções de tipos diferentes, como uma potência combinada com uma função exponencial ou trigonométrica. Existem ainda integrais que não podem ser expressas utilizando apenas as funções elementares mais conhecidas. Nesses casos, podemos utilizar aproximações numéricas, exatamente como fizemos com os retângulos, mas recorrendo a métodos mais eficientes. Computadores calculam muitas integrais dessa maneira, dividindo o problema em partes pequenas e controlando o erro da aproximação. As integrais aparecem em uma quantidade enorme de situações. Podemos utilizá-las para calcular áreas de regiões curvas, volumes de objetos, comprimentos de trajetórias, trabalho realizado por uma força variável e a quantidade total de uma substância distribuída pelo espaço. Considere um recipiente cujo formato muda de largura conforme a altura. Não podemos calcular seu volume apenas multiplicando o comprimento, largura e altura, porque sua seção transversal não permanece constante. Mas podemos imaginá-lo dividido em fatias extremamente finas. Cada fatia possui aproximadamente o formato de um disco ou de outra figura simples. Calculamos o pequeno volume de cada uma e integramos todas as fatias para reconstruir o objeto completo. Mais uma vez, o princípio é o mesmo: dividir algo complexo em partes simples e somá-las no limite. Na física, uma força constante realiza um trabalho igual à força multiplicada pela distância. Se a força muda ao longo do caminho, essa multiplicação simples deixa de funcionar. A integral da força em relação à posição soma o trabalho realizado em cada pequeno trecho. Na probabilidade, a área sob uma curva de densidade representa a chance de um resultado estar dentro de determinado intervalo. Em estatística, economia, engenharia, biologia e computação, integrais são utilizadas sempre que precisamos transformar uma taxa, uma densidade ou uma distribuição em uma quantidade total. Uma quantidade completa pode ser reconstruída somando contribuições extremamente pequenas. A distância surge da soma de pequenos deslocamentos. Uma área surge da soma de pequenas faixas. Um volume surge da soma de pequenas fatias. Derivadas e integrais observam a mesma relação em direções opostas. A derivada pergunta qual mudança local produziu determinado comportamento. A integral pergunta qual resultado global surge quando todas essas mudanças locais são reunidas. Juntas, elas formam o núcleo do cálculo. Com elas, podemos decompor fenômenos em instantes e depois reconstruí-los como movimentos, áreas, volumes e quantidades acumuladas. Até agora, quase todas as quantidades podiam ser representadas por um único número. Um tempo de 5 segundos, uma temperatura de 20 graus e uma massa de 10 quilogramas são exemplos de grandezas que precisam apenas de um valor para serem descritas. Essas grandezas são chamadas de escalares. Mas dizer que um objeto se deslocou 5 metros nem sempre é suficiente. Ele pode ter se movido 5 metros para a direita, para cima, para o norte ou em qualquer direção intermediária.
Para descrever completamente esse movimento, precisamos informar tanto o tamanho do deslocamento quanto sua direção. É nesse ponto que surgem os vetores. Um vetor é uma quantidade que possui magnitude e direção. A magnitude representa seu tamanho, enquanto a direção indica para onde ele aponta. Visualmente, um vetor costuma ser representado por uma seta. O comprimento da seta representa sua magnitude e a ponta indica sua direção. Uma seta longa pode representar um deslocamento maior, uma velocidade mais intensa ou uma força mais forte. É importante não confundir um vetor com um ponto. Um ponto indica uma localização específica, enquanto um vetor representa uma mudança de posição ou uma direção de movimento. Podemos deslocar uma seta paralelamente pelo plano sem alterar o vetor que ela representa, desde que seu comprimento e sua direção permaneçam iguais. Para trabalhar numericamente com vetores, podemos decompor a seta em movimentos mais simples. Em um plano com dois eixos, descrevemos quanto o vetor avança horizontalmente e quanto avança verticalmente. Imagine um vetor que se move 3 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Podemos representá-lo pelo par 3, 2. O primeiro número é sua componente horizontal e o segundo é sua componente vertical. As componentes funcionam como instruções de movimento. O vetor 3, 2 diz que, partindo de qualquer ponto, devemos avançar 3 unidades na direção horizontal e 2 unidades na direção vertical. O ponto de partida pode mudar, mas o deslocamento representado permanece o mesmo. Se uma componente for negativa, o movimento acontece na direção oposta. Um vetor menos 4. Representa 4 unidades para a esquerda e uma unidade para cima. Um vetor zero, menos 3, não se move horizontalmente e aponta 3 unidades para baixo. A magnitude de um vetor pode ser calculada usando o teorema de Pitágoras. As componentes horizontal e vertical formam os catetos de um triângulo retângulo, enquanto o próprio vetor funciona como a hipotenusa. Para o vetor 3, 4, a magnitude é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O resultado é 5. Isso significa que o vetor produz um deslocamento total de 5 unidades, mesmo que esse movimento esteja dividido entre duas direções. A trigonometria também reaparece aqui. Conhecendo a magnitude e o ângulo de um vetor, podemos encontrar suas componentes utilizando seno e cosseno. A componente horizontal é obtida multiplicando a magnitude pelo cosseno do ângulo, enquanto a componente vertical utiliza o seno. Esse processo é chamado de decomposição vetorial. Ele permite transformar um movimento inclinado em dois movimentos perpendiculares mais simples. Na física, essa ideia é usada para separar forças, velocidades e acelerações em diferentes eixos. Imagine uma força puxando uma caixa diagonalmente. Parte dessa força empurra a caixa para frente, enquanto outra parte a puxa para cima. Ao decompor o vetor, conseguimos analisar separadamente o efeito horizontal e o efeito vertical. Vetores também podem ser somados. Para entender essa soma, imagine realizar dois deslocamentos em sequência. Primeiro caminhamos 3 metros para a direita e depois 2 metros para cima. Podemos colocar a origem do segundo vetor na ponta do primeiro. O vetor que liga o ponto inicial ao ponto final representa o deslocamento total. Esse método é conhecido como regra da ponta com origem. Numericamente, basta somar as componentes correspondentes. Se o primeiro vetor é 3, e o segundo é 2, 4, a soma é 5, 5. Somamos as componentes horizontais entre si e fazemos o mesmo com as componentes verticais. A soma de vetores explica por que diferentes movimentos podem se combinar em um único resultado. Um avião pode apontar para o norte enquanto o vento o empurra para o leste. O movimento real em relação ao solo é a soma do vetor de velocidade do avião com o vetor do vento. A subtração funciona de maneira parecida. Subtrair um vetor significa somar seu oposto. O vetor oposto possui a mesma magnitude,
mas aponta na direção contrária. Essa operação pode representar a diferença entre duas posições ou duas velocidades. Se conhecemos o vetor posição de dois pontos, subtrair o primeiro do segundo produz o vetor que aponta de um ponto até o outro. Também podemos multiplicar um vetor por um número escalar. Multiplicar por 2 dobra sua magnitude, sem mudar sua direção. Multiplicar por metade reduz seu comprimento pela metade. Multiplicar por um número negativo também inverte o sentido da seta. Um caso importante é o vetor unitário. Um vetor unitário possui magnitude igual a 1 e serve principalmente para representar uma direção. Para transformar um vetor comum em um vetor unitário, dividimos cada uma de suas componentes pela magnitude total. Esse processo é chamado de normalização. Ele remove o tamanho do vetor e preserva apenas a direção. Depois, podemos multiplicar esse vetor unitário por qualquer valor para criar outro vetor apontando na mesma direção, mas com a magnitude desejada. Além de somar vetores e multiplicá-los por números, também existem operações que combinam dois vetores. Uma das mais importantes é o produto escalar, também chamado de produto interno. O produto escalar entre dois vetores produz um número. Podemos calculá-lo multiplicando as componentes correspondentes e somando os resultados. Para os vetores 1, 2 e 3, 4, o produto escalar é 1 vezes 3 mais 2 vezes 4, resultando em 11. Geometricamente, o produto escalar também pode ser calculado multiplicando as magnitudes dos dois vetores pelo cosseno do ângulo entre eles. Essa forma revela o que essa operação realmente mede, o quanto um vetor aponta na direção do outro. Quando os vetores apontam aproximadamente para a mesma direção, o produto escalar é positivo. Quando apontam em direções opostas, ele é negativo. Quando formam um ângulo de 90 graus, o cosseno é zero e o produto escalar também é zero. Por isso, o produto escalar pode ser usado para verificar se dois vetores são perpendiculares. Ele também permite calcular o ângulo entre duas direções e descobrir quanto de um vetor está projetado sobre outro. Em uma trajetória curva, a direção do vetor velocidade muda continuamente, mesmo que sua magnitude permaneça constante. Podemos imaginar esse vetor sempre tangente à trajetória. Ele aponta para a direção em que o objeto seguiria naquele instante caso deixasse de curvar seu caminho. Isso conecta a geometria dos vetores à ideia de reta tangente estudada nas derivadas. Também existem campos vetoriais, nos quais associamos um vetor a cada ponto de uma região. Um mapa de ventos, por exemplo, pode mostrar em cada localização uma seta indicando a direção e a intensidade do ar. Até agora, usamos principalmente vetores com duas componentes, uma horizontal e outra vertical. Mas o mundo ao nosso redor não está limitado a um plano. Um objeto também pode avançar, recuar, subir e descer. Para representar movimentos no espaço, adicionamos uma terceira componente ao vetor. Além dos eixos x e y, introduzimos o eixo z. Um vetor como 2, 3, 4 descreve um deslocamento em três direções independentes. As ideias principais continuam as mesmas. Podemos calcular magnitudes, somar vetores, multiplicá-los por escalares e analisar ângulos. Na parte anterior, vimos que os vetores permitem representar quantidades que possuem tamanho e direção. Ao adicionar uma terceira componente, deixamos o plano e passamos a descrever movimentos no espaço, usando os eixos x, y e z. Essa terceira coordenada parece uma pequena mudança, mas transforma completamente aquilo que podemos representar. Uma função deixa de produzir apenas uma linha em um gráfico e pode começar a formar montanhas, vales, superfícies curvas e regiões inteiras do espaço. No plano cartesiano, um ponto é descrito por duas coordenadas. O ponto 3, 2 indica que avançamos 3 unidades na direção x e 2 na direção y. Em três dimensões, acrescentamos uma coordenada z, que pode ser interpretada como altura ou profundidade. O ponto 3, 2, 4, por exemplo, está 3 unidades na direção x,
2 na direção y e 4 na direção z. Para localizá-lo, podemos imaginar primeiro sua posição sobre o chão e depois subir verticalmente até a altura correta. Assim como uma equação pode produzir uma curva no plano, ela também pode produzir uma superfície no espaço. A equação z igual a x mais y, por exemplo, forma um plano inclinado. Para cada combinação de x e y, calculamos uma altura z. Quando x e y valem zero, a altura também é zero. Se aumentarmos x mantendo y constante, a superfície sobe. Se aumentarmos y, ela também sobe. O resultado é uma superfície plana, que continua indefinidamente em todas as direções. Um plano pode ser entendido como a versão tridimensional de uma reta. No gráfico bidimensional, uma equação linear como y igual a 2x mais um produz uma linha reta. Em três dimensões, uma equação linear envolvendo x, y e z produz um plano. Também podemos definir um plano usando um ponto e um vetor perpendicular a ele. Esse vetor é chamado de vetor normal. Enquanto vários vetores podem estar deitados sobre a superfície, o vetor normal aponta diretamente para fora dela, formando um ângulo de 90 graus com o plano. O vetor normal é importante porque resume a orientação da superfície. Ele permite descobrir se dois planos são paralelos, se são perpendiculares ou em qual direção uma superfície está voltada. A função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado forma uma superfície semelhante a uma tigela. Quanto mais nos afastamos da origem em qualquer direção horizontal, maior se torna a altura. Já a função z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado produz uma superfície com formato de sela. Em uma direção, ela se curva para cima. Na direção perpendicular, curva-se para baixo. O mesmo ponto pode, portanto, parecer um mínimo quando observado por um corte e um máximo quando observado por outro. Essas superfícies são gráficos de funções de duas variáveis. Em vez de fornecer apenas um valor x como entrada, fornecemos um par formado por x e y. A função utiliza essas duas entradas para produzir uma saída z. Podemos imaginar uma função desse tipo como um mapa de alturas. Cada ponto do chão, identificado por x e y, recebe uma altitude. O resultado pode representar uma paisagem, a temperatura em diferentes regiões, a pressão do ar ou a intensidade de um sinal. Como superfícies tridimensionais nem sempre são fáceis de visualizar em uma tela plana, também podemos representá-las usando curvas de nível. Para criar uma curva de nível, escolhemos uma altura fixa e observamos todos os pontos da superfície que possuem exatamente esse valor. É como cortar uma montanha com vários planos horizontais. Cada corte produz uma curva. Quando projetamos essas curvas sobre o chão, obtemos um mapa semelhante aos mapas topográficos usados para representar terrenos. Curvas muito próximas indicam que a altura está mudando rapidamente. Curvas mais afastadas indicam uma inclinação suave. Assim, um desenho bidimensional pode carregar informações sobre uma superfície tridimensional inteira. Agora surge uma pergunta semelhante à que encontramos ao estudar derivadas. Como medir a inclinação de uma superfície em determinado ponto? Em uma curva comum, existe essencialmente uma direção horizontal para seguir. Em uma superfície, podemos nos mover para frente, para trás, para os lados ou em qualquer direção intermediária. A inclinação pode ser diferente, dependendo do caminho escolhido. Para começar, analisamos uma direção de cada vez. A derivada parcial em relação a x mede como a altura muda, quando alteramos x e mantemos y fixo. É como cortar a superfície em uma direção e observar a inclinação da curva resultante. A derivada parcial em relação a y faz o contrário. Alteramos y enquanto mantemos x constante. Dessa forma, obtemos duas informações básicas: a inclinação na direção x e a inclinação na direção y. Considere novamente a superfície.
z igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado. Ao calcular a derivada parcial em relação a x, tratamos y como uma constante. O resultado é 2x. Ao calcular a derivada parcial em relação a y, tratamos x como constante. O resultado é 2y. Essas duas derivadas mostram como a superfície se inclina nas duas direções principais. Podemos reunir essas informações em um vetor. Esse vetor recebe o nome de gradiente. Suas componentes são justamente as derivadas parciais da função. Para a função x ao quadrado mais y ao quadrado, o gradiente é o vetor 2x, 2y, em cada ponto do plano. Esse vetor aponta para a direção em que a função cresce mais rapidamente. A direção oposta ao gradiente representa a descida mais rápida. Por isso, algoritmos de otimização frequentemente seguem o gradiente ou seu sentido contrário. Para encontrar o ponto mais baixo de uma função, podemos dar pequenos passos na direção negativa do gradiente. Esse método é chamado de descida do gradiente. A ideia é repetir o mesmo processo, observar a inclinação local, dar um passo para baixo e recalcular a direção. O gradiente também é perpendicular às curvas de nível. Ao caminhar sobre uma única curva de nível, permanecemos sempre na mesma altura. Para aumentar a altura da forma mais rápida possível, precisamos atravessar essas curvas em vez de acompanhá-las. A taxa de mudança em qualquer direção específica é chamada de derivada direcional. Para calculá-la, projetamos o gradiente sobre um vetor unitário que representa a direção desejada. Essa projeção é obtida por meio do produto escalar. Dessa maneira, várias ideias vistas anteriormente se conectam. As derivadas medem mudanças, os vetores representam direções e o produto escalar revela quanto do gradiente está apontando para o caminho escolhido. Assim como uma curva possui uma reta tangente, uma superfície possui um plano tangente. Próximo de um ponto suficientemente suave, podemos ampliar a superfície até que ela pareça quase plana. O plano tangente é a melhor aproximação linear da superfície naquela região. As derivadas parciais determinam a inclinação desse plano nas direções x e y. Com elas, podemos aproximar valores da função próximos ao ponto analisado sem calcular novamente toda a expressão. Também podemos procurar máximos e mínimos em funções de várias variáveis. Em uma função de uma variável, procurávamos pontos onde a derivada era zero. Em duas variáveis, procuramos pontos onde todas as componentes do gradiente são iguais a zero. Esses pontos são chamados de pontos críticos. Eles podem representar o topo de uma montanha, o fundo de um vale ou um ponto de sela. As integrais também podem ser ampliadas para várias dimensões. Uma integral dupla soma contribuições distribuídas por uma região do plano. Em vez de utilizar pequenos intervalos, dividimos a região em pequenos retângulos. Se a função representa uma altura, cada pequeno retângulo forma a base de uma coluna extremamente fina. Multiplicando a área da base pela altura e somando todas as colunas, podemos calcular o volume abaixo de uma superfície. Uma integral tripla amplia a mesma ideia para regiões do espaço. Dividimos um volume em pequenas caixas e somamos a contribuição de cada uma. Isso permite calcular massas, cargas elétricas e outras quantidades distribuídas dentro de objetos tridimensionais. Em alguns problemas, coordenadas cartesianas não são a escolha mais natural. Para objetos circulares, podemos usar coordenadas polares, descrevendo cada ponto por uma distância e um ângulo. Para objetos tridimensionais, existem também coordenadas cilíndricas e esféricas. Uma esfera, por exemplo, pode ser complicada de descrever usando apenas x, y e z. Em coordenadas esféricas, cada ponto é determinado por sua distância ao centro e por dois ângulos. Escolher o sistema de coordenadas adequado pode transformar um cálculo difícil em um problema muito mais simples. No espaço tridimensional, também podemos estudar campos vetoriais. Em vez de associar um número a cada ponto, associamos um vetor. Cada posição recebe uma seta com determinada intensidade e direção.
Um campo vetorial pode representar o movimento da água, a circulação do ar ou a força gravitacional ao redor de um planeta. Observando as setas, podemos perceber regiões em que o campo se espalha, se concentra ou gira. A divergência mede a tendência de um campo se afastar ou se aproximar de determinado ponto. Uma divergência positiva pode representar uma fonte, como água surgindo e se espalhando. Uma divergência negativa pode representar um ralo, para onde o fluxo converge. O rotacional, por sua vez, mede a tendência de rotação do campo. Podemos imaginá-lo observando como uma pequena roda se comportaria se fosse colocada dentro do fluxo. Se ela começasse a girar, o campo possuiria rotação naquela região. O cálculo começa com números e operações simples, mas aos poucos constrói uma linguagem capaz de descrever movimentos, formas, ondas e espaços inteiros. Não porque o mundo seja feito de fórmulas, mas porque as fórmulas nos permitem enxergar padrões que seriam difíceis de perceber apenas observando o resultado final.